Olá, seja bem-vinda a esse canal que fala dos cuidados e da sua saúde íntima. Eu sou Larissa Carvalho, sou fisioterapeuta, estou aqui para te auxiliar e te ajudar neste processo. Hoje eu vou falar sobre o que faz o seu assoalho pélvico ser saudável e o que faz ele não estar em dia com as funções que ele tem que cumprir. Sabe o nosso assoalho pélvico? Tô sempre falando aqui, mas eu vou mostrar aqui agora para você. Ele é essa estrutura que fecha a nossa pelve. Então, ele traz segurança, deixa os órgãos no lugar, segura o nosso xixi, segura o nosso cocô, não deixa a gente ter bexiga caída e ajuda também muito na nossa função sexual. Muitas vezes no dia a dia a gente não sabe como cuidar e o que fazer com esse músculo, porque falta conhecimento ou mesmo a gente tem vergonha de perguntar sobre isso. Então hoje nós vamos falar sobre hábitos e cuidados que ajudam você a ter um assoalho pélvico saudável e hábitos que não te ajudam com isso no dia a dia. Isso é muito importante ter claro, porque senão a gente acha que está treinando, que tá cuidando, que tá tudo bem, mas tem algumas coisas que a gente faz no dia a dia que pode estar fazendo um cabo de guerra aí. Então eu treino bastante, mas eu faço algumas coisas erradas e isso não deixa o meu músculo estar bem, estar saudável. E cuidar da pelve, né, gente? É igual cuidar dos nossos dentes, é igual tomar banho, é igual cuidar da pele. A gente precisa estar em dia com isso e sempre estar cuidando desse músculo assim como a gente cuida de tudo. Então, hoje aqui nós vamos falar, né, desses hábitos diários, de dicas práticas e atualizado com base na ciência te ajudar a ter um bom músculo e um bom hábito ligado à sua saúde íntima. Então, você sabe o que é o assoalho pélvico? Só relembrando para vocês, o assoalho pélvico é essa estrutura aqui, que fecha a nossa pelve e ajuda nessas funções do xixi, do cocô, da sexualidade, do parto. E hoje em dia nós temos vários estudos mostrando que ele também ajuda e tem um papel importante na nossa respiração, ajuda a manter a postura, né? E ajuda a equilibrar tudo que está no nosso corpo. Ou seja, ele é muito importante e nem sempre a gente sabe de todas essas funções dele, o que faz com que a gente tenha hábitos que prejudiquem ele lá nessa questão. E quando eu falo de postura, de equilíbrio, eu também tô falando de assoalho pélvico. Sabe aquela postura ruim que você fica lá no sofá, lá no celular e nem tá prestando atenção, mas tá sentado lá no osso da coluna e também não tá ajudando a equilibrar ali na pelve, tá sempre de perna cruzada, apoiado de um lado só, ou sempre com o computador e com o celular de um lado só? Isso ali deixa o seu assoalho pélvico, o seu períneo, descontrolado, porque ele é aquela estrutura, né, que tá ali no fim da bacia. Então, quanto mais a gente equilibra ele nos dois ossinhos, melhor. Se eu equilibro só de um lado e deixo o outro sem apoio, ou vice-versa, eu estou deixando de equilibrar a minha pelve. E isso vai deixando o músculo de um lado mais tenso que o outro, e isso faz com que o músculo não tenha uma boa elasticidade, flexibilidade, relaxamento, alterando todas as forças que tem ali. Então, é muito importante a gente pensar na nossa postura para também pensar no nosso assoalho pélvico, trazendo sempre esse equilíbrio de sentar ali nos ossinhos do bumbum e deixar com que o nosso músculo esteja equilibrado. Isso é muito importante. Então, sentar corretamente, evitar ficar o dia todo com a perna cruzada, né, ajuda muito no equilíbrio. Assim como a gente pensa na pelve para pegar um objeto no chão, então, né, eu realmente agachar para pegar esse objeto, não prejudicando a minha postura, também faz com que eu esteja ajudando o meu assoalho pélvico a funcionar bem. Porque quando ele não está equilibrado, a postura não está equilibrada, ele pode estar inibido. E aí a gente tenta fazer contrações e essa contração não responde do modo que a gente precisa. Às vezes acontece até da paciente chegar e falar assim, nossa, eu já estava sem escape de xixi,
Mas de repente eu estava deitado no sofá toda relaxada, fui tossir, fui espirrar e parece que o xixi queria escapar de novo. Isso é porque muitas vezes o músculo não está ainda em dia, não está fortalecido e essa postura ali não está ajudando o músculo a responder da maneira que ele precisa. Então, como que a gente pode fazer isso? Segue uma dica boa aí. Sente-se confortavelmente, os pés apoiados e imagine que tem alguém puxando o seu cabelo aqui. Repare que o corpo, ao invés de ficar assim, ele vem e se alinha, se ajuste. Então, abra o peito, sente-se sobre os dois ossinhos ali do bumbum e pense que tem alguém puxando o seu cabelo, crescendo. Isso já te ajuda e muito a gente deixar o assoalho pélvico equilibrado. Uma outra coisa que é importantíssimo no dia a dia e acaba escapando e a gente não percebe são os hábitos ligados ao xixi e ao cocô. Gente, ligação direta com o assoalho pélvico. Eu sei que o dia a dia é corrido e muitas vezes a gente vê o xixi como uma coisa assim, ai, nossa, eu tô tão ocupada e preciso lá sentar para fazer xixi. E isso às vezes traz pra gente um sentimento de ter que fazer tudo com pressa. Mas o tempo do xixi, ele é tão pequeno, ele é tão pouquinho perto do que o seu corpo está trabalhando ali. E quando a gente não faz xixi direito, rapidinho a gente tem vontade de fazer de novo, porque a bexiga não esvaziou totalmente. Então, vamos dar um minutinho de atenção para o nosso xixi. Vamos sentar no vaso tranquilamente, né? Relaxar, respirar, deixar o abdômen solto, sem ficar contraindo, sem ficar deixando aquela força lá da barriga empurrar o xixi. Deixa o xixi sair naturalmente com a bexiga e empurrando. E aí a gente vai sentir, né, a bexiga totalmente esvaziada. Então é muito interessante quando a gente percebe o barulho e como a gente faz xixi. Repare a partir de agora, você senta no vaso correndo, já faz força, quer que seu xixi saia rápido e ele sai e depois fica picando, ou quando você levanta do vaso, ele ainda fica saindo umas gotinhas, isso é um sinal de alerta. A gente precisa sentar no vaso, relaxar, deixar a bexiga funcionar e escutar esse barulho assim, ó, como uma onda, permitir o xixi sair. E o cocô, uma ótima dica é usar um banquinho para apoiar os seus pés, o assoalho pélvico, relaxar e você somente respirar com o corpo ali para frente, inclinado, permitindo também que o intestino se esvazie. Muitas vezes a gente junta esses dois hábitos, fazendo força para fazer cocô, fazendo força para fazer xixi, e quando nós vamos ver, isso está acontecendo todo dia. E aí nós estamos lá, ó, empurrando o assoalho pélvico, deixando ele para baixo, fraco e sem uma boa função. Então, além da postura, uma ótima observação e dica para você pensar no seu dia a dia é como você faz o seu xixi e como você faz o seu cocô, né? Para deixar com que eles realmente saiam, porque nessa hora, seu assoalho pélvico precisa só relaxar, tá? Uma terceira dica e a última que é importantíssima é cuidado com o xixi preventivo. Gente, uma das coisas que mais acontece no dia a dia é a gente, na hora de sair, pensar assim, vou aproveitar para fazer um xixi antes de ir no lugar X. Ah, vai que eu demoro, vai que o banheiro lá é sujo, vai que eu não dou conta de segurar, que é um dos sentimentos mais comuns para quem tem escape de urina, e chega na hora de sair de casa, tudo pronto, volta lá no vaso, senta sem ter vontade, sem querer fazer o xixi e faz uma força para o xixi sair. Nem tem urina às vezes naquela bexiga, às vezes a gente nem tá com vontade, a gente tá forçando um mecanismo que é natural, então não precisa fazer xixi preventivo.
Não precisa ir toda hora lá no banheiro antes de sair de casa e forçar o xixi, empurrar o xixi só para não ter que fazer fora de casa. Se você preserva esses hábitos, a chance de você segurar, a chance de você ter controle e a bexiga não ficar disparando é muito maior, porque senão você está ensinando a sua bexiga que com um pouquinho de xixi, ela pode falar para você ir no banheiro tranquilamente, porque você vai. Então, vamos ensinar a nossa bexiga a ter bons hábitos. Vamos respeitar o processo. Deixa a sua bexiga encher. Ela vai te avisar quando ela estiver cheia. Você vai, senta no vaso, relaxe, não faça força na barriga, respire e deixe o xixi passar. E ao longo do dia, tenha uma boa postura. Sente-se equilibradamente, não fique contraindo o abdômen o dia todo. Equilibre o peso, do seu quadril quando sentada, nos ossinhos do bumbum e respire bem. Isso já vai ajudar muito o seu assoalho pélvico. Ao invés de ficar fazendo força para fazer xixi, força para fazer cocô, deixar o seu assoalho pélvico desequilibrado, sentando com a perna cruzada o dia todo, numa má postura. E além de tudo, a gente não estar pensando sobre como esse assoalho pélvico está reagindo e fazendo xixi toda hora e forçando um mecanismo que não é natural para ele. Espero que essas 3 dicas te ajudem no dia a dia a você cuidar um pouco mais do seu assoalho pélvico.